tenta descansar, se é o que você quer. Eu quero, só não consigo. Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 7 de setembro de 2024 até o dia 12 de setembro de 2024. Nessa semana, Dave Grohl, do Foo Fighters, anuncia nascimento de filha fora do casamento. Lula anuncia Macaé Evaristo como ministra dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida. Juíza de São Paulo condena cientistas por desmentirem post que ligava diabetes a vermes. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole! Mais uma semana aí, uma semana que passou com nem tantos acontecimentos, mas acontecimentos diferentes aí. Gente que acabou ficando doente, acabou mudando a sua rotina, mudando os seus afazeres, e gente aí que teve um final de semana um pouco diferente, mas com uma semana bem trabalhosa aí, cheio de eventos acadêmicos também. Então, já não vamos perder tempo, cara. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, a minha semana aqui, ela... eu não sei se eu defino ela que aconteceu pouca coisa, se aconteceu muita coisa, mas então vamos lá. No pós-gravação, né, eu tinha mencionado até no último episódio, né, que eu tava vendo que eu tava pegando uma gripe, não, tava ficando doente, é que eu tinha acordado meio mal, né, na sexta-feira, e daí foi isso, né. A sexta aconteceu, com a garganta meio arranhando, dei minha aula, assim, já meio acabadão. E aí, na noite da sexta-feira, foi bem intensa, né? Porque daí deu febre em mim e tal. Então, foi uma noite que eu passei meio até alucinando, assim, por causa da febre. Aí, tá, dormi. O sábado deu uma piorada, né? No meu quadro. Aí, né, fui ver a Gabi. Durante o dia, né? Até tranquilo, né? Então deu uma melhorada, saímos pra caminhar, mas daí a noite vai chegando, né? Deitar, acaba piorando com tosse, esse tipo de coisa. Deu, acho que um pouquinho de febre também, né, no sábado pro domingo, mas daí, né, o que aconteceu mais foi tosse, né? Chegando. E eu cheguei até a fazer um teste, né, de Covid na farmácia pra ver se era. E não era, né? Então foi só uma questão assim de um resfriado / gripe, né? E aí, no restante do tempo, né, cada dia que passa, eu vim melhorando um pouquinho. Hoje, né, na quinta-feira aqui, foi o primeiro dia que eu cozinhei, né, que eu voltei a cozinhar, porque até então eu tava só daí almoçando em restaurante, porque eu tava bem disposto, não tava com tanto apetite assim. E aí eu, como ali rapidinho no restaurante aqui perto, e aí eu volto, né, e fico aqui em casa tentando descansar na medida do possível e, né, fazendo meus outros compromissos, porque essa semana eu achei que eu poderia dar uma descansada, mas talvez não. E eu vou falar sobre isso na minha reflexão, então daqui a pouquinho eu volto a detalhar um pouco mais, falar sobre ficar doente e tal, né? Porque daí no restante do tempo eu fiquei, né, envolvido com os meus afazeres, né, de mediar, né, uma mesa redonda, né, de um evento aqui da UniOeste na segunda-feira, dando aulas nos outros dias. Hoje, que é um dia que normalmente eu não dou aula na quinta-feira, tenho aula a noite inteira. Amanhã, sexta-feira, vou ter aula a noite inteira. Então, assim, eu vou ter ainda alguns afazeres ainda pela frente para encerrar essa semana. E, para além disso, há um outro elemento para fechar aqui meu relato, que eu tinha esquecido até de comentar contigo, né, na prévia, off-topic, assim. Eu comprei uns trecos, né? Eu comprei uma tábua de carne muito firmeza, né? Tava uma promoção da Tramontina, né? Comprei num famoso e-commerce por aí, né, de loja de departamento. Aí uma tábua gigantona, assim, na Tramontina, grossa e tal. Paguei acho que uns R$100 e pouquinhos, que não é barato, óbvio, mas é bem mais barato do que normalmente acaba custando umas tábuas desse tamanho, assim. E aí comprei, porque a outra tábua que eu vinha cozinhando desde então, agora eu coloquei ela, dá, sei lá, umas 4 tábuas, né, na tábua nova. E além disso também comprei uns board games, porque nessa semana entrou uma grana, né, tanto de um processo, né, que eu tinha, né, feito com a TAP, né,
transporte aéreo português daquela minha viagem, né, de volta da Bélgica. Essa semana caiu, né, aquela indenização. E também entrou o cashback de um valor bem maneiro, assim, de um presente que eu tinha mandado pros meus pais ano passado, né, tipo na Black Friday do ano passado. Aí agora, só que validaram o cashback, daí esse cashback basicamente pagou os jogos que eu acabei comprando. Então, aí foi isso. E agora é só, né? Agora passo a palavra para Evandro Xoxin falar sobre a sua semana, por gentileza. Não, tu me falou de jogos de WM e me falou quais, então pode continuar aí. Tá. Foi o Splendor, foi Boa. o Jaipur e o Boa. Seven Wonders Duel. Boa! 3 excelentes opções, cara. 3 opções aí que gostaria de ter no meu acervo e que... Tem 2 dessas 3, né? Eu tenho uma só tenho o Você não Jaipur. tinha o Jaipur e o Splendor? O Splendor eu não tenho, eu já joguei muito Splendor, mas não tenho porque eu tô esperando uma promoção do Splendor versão Pokémon. Que aí ao invés de ser joia, são Pokébola, Ultra Bola, Rift Ball... Enfim, daí... Eu nem sabia que tinha esse, eu só tinha visto do Splendor da Marvel. Eu não sabia que tinha essa skin, né, do Pokémon. Tem a skin do Pokémon, mas por enquanto só tem em coreano. Não tem nem em inglês essa porra ainda. Então, assim, né, tô esperando aí uma promoção no AliExpress ou então uma tradução, porque eu imagino que também o manual seja completamente em coreano. E aí eu vi que tem algumas coisas que eu até não tô entendendo direito por que tem aquilo ali nas cartas. Eu fiquei meio confuso. Falei, vou esperar então aparecer uma oportunidade melhor. Mas falando da minha semana então, no final de semana eu fiquei mais de boa, porque eu estava basicamente cuidando da cachorrinha do meu irmão. Né? Tanto os meus pais quanto meu irmão foram viajar nesse feriado. Então, meu irmão foi para o Mato Grosso do Sul e meus pais foram ali para Paranavaí, inclusive, que teve um encontro de motos. E aí, como não tinha com quem deixar a cachorrinha, eu acabei ficando aqui e tomando conta dela, né? Da famosa Amora. E inclusive, isso vai ser a minha reflexão. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas aí, tirando isso, teve o fato de que eu fui jogar vôlei, né? Então a gente saiu, eu levei ela daí um pouco antes pra gente dar uma volta na quadra. Aí começou o jogo, deixei ela amarradinha, quietinha ali. Ela ficou bem sossegada, bem de boa. Acabando o jogo, daí a gente deu mais uma volta. Ela ficou aparentemente cansada, porque eu não sei se meu irmão leva ela pra passear ou não, porque ela é meio cachorro de apartamento, assim, sabe? Que nem na grama pisa. Então tem todas essas questões aí. Aí, pra voltar, como tava tendo desfile, acabou que algumas ruas ficaram fechadas, eu tive que dar uma volta gigantesca. Enfim, foi um transtorno aí pra retornar pra casa também. A semana começa daí de uma forma mais... também inclusive no domingo eu tive orientação do TCC, a gente fez uma call com a nossa orientadora, porque como ela acabou assumindo, né, os TCCs agora, e ela já faz o estágio, e ela já tá dando as aulas, então assim, ela tá bem sobrecarregada, e aí ela pediu se poderíamos fazer via Meet, né, pela internet, no período do domingo de manhã, a gente concordou, então 10 da manhã, 10h15 na verdade, a gente tava no Meet ali pra fazer a correção do TCC. Tem várias coisas ali pra gente dar uma corrigida, uma melhorada, uma aprimorada e entregar basicamente uma versão um pouco mais definitiva, né? Não tem que ser a versão final, mas uma versão quase lá, digamos assim, até essa semana, ela disse que, né, preferiria que entregasse até segunda, mas se entregasse na terça-feira também não teria problema, então nosso prazo máximo é ali até dia 17. O que vai resultar basicamente em eu gastar o meu final de semana inteiro com isso, cara, porque até hoje eu tava focadíssimo em fazer uma apresentação, né, do trabalho que a gente vai apresentar. A gente tem que fazer uma apresentação de 50 minutos e ela queria uma apresentação criativa. E aí eu, das minhas ideias mirabolantes e malucas, né, cada vez inventando mais nas apresentações de trabalho. Já fiz RPG, já fiz reality show, já fiz paródia do Castelo Rá-Tim-Bum, já fiz paródia de Friends, então chegou o momento de fazer o musical. Então hoje a apresentação vai ser uma apresentação como se fosse um teatro musical, em que eu compus, bem entre aspas, todas as músicas com o auxílio da inteligência artificial. Eu fui fazendo as letras ali, uma ou outra que eu tava com preguiça eu pedi pra IA fazer, só que ficou tão lixo que daí eu falei, vou ter que mudar um monte de coisa. Aí mudei quase que tudo, todas as letras, e enfim, mas resultou num trabalho assim
que eu acho que vai ficar bem legal. Vai depender bastante da atuação de todo mundo, ver qual que vai estar a vibe do pessoal, mas eu acho que, assim, é um dos trabalhos que mais deu trabalho de fato. E aí, acho que basicamente isso encerra a minha semana, né? Tive períodos aí complicados de estresse. Ah, tá, inclusive, né, vale ressaltar que a gente tá gravando hoje na quinta-feira, porque na sexta, dia 13, né, que seria a gravação da sexta 13, eu vou estar com uma nova paciente. Então, né, eu tava atendendo a paciente da semana passada 2 vezes por semana, e aí agora eu reduzi para um atendimento semanal para que eu conseguisse encaixar na minha agenda daí uma nova paciente. Então, agora sim, encerro a minha semana e vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão. Então beleza. Cara, minha reflexão, ela vem, que nem eu falei, do meu fato de ter ficado doente, porque eu não sei se eu cheguei a comentar isso na semana passada, mas eu imagino, né, uma possibilidade, né, de tentar achar, sei lá, uma explicação, né, dessa doença, é que eu vim desse estirão de um concurso já entrando em outro, entrando em outro, entrando em outro, entrando em outro, sem poder parar direito pra respirar, pra cuidar um pouquinho, né, de mim, da minha sanidade, tudo. Que eu tô desde, sei lá, eu tô já há 1 ano ininterrupto, assim, focado em concurso para docente, né? Que eu já estava envolvido com outros estudos antes disso, mas daí para concurso de docente eu tô focado 1 ano ininterrupto agora. E aí, então, né? Eu saí daquele concurso, né? Que eu, no começo do ano, tive aquele resultado lá que eu já comentei várias vezes. Aí dele, depois eu entrei na preparação para, sei lá, alguns outros aí. Agora teve esse da UTF, agora na próxima semana vai ter o da Unicentro, e depois passando isso, aí vai ter um outro da UTF, né, de um outro campus aqui perto, 2 vizinhos, assim, toda hora entrando uma coisa em outra, e são preparações, né, que geram um certo desgaste, e eu não conseguia parar para descansar, e eu imaginei que, né, quando deu essa folga, nessa semaninha e meia aí de espaçamento entre acabar o da UTF-PR e agora vir a próxima etapa da Unicentro, foi daí que meu corpo pôde dar uma relaxada, e aí veio uma gripe e me derrubou. Então, eu imagino que possa ser isso. Só que daí eu achei, então essa semana eu vou conseguir descansar bem, pra daí na outra semana, não sei se tá pegando a serra no microfone, tá pegando? Ah, é uma serra? Parecia música. Não, acho que é cortando azulejo aqui no prédio do lado. Ah, nossa, eu achei que era música, assim, eu falei, caralho, que porra é essa? Tá tocando no celular ali. Enfim, pegou um pouco, mas foda-se. Tá. Onde que eu tava? Tá. E aí na próxima semana, né, vai ter a minha última etapa da prova da Unicentro, e eu pensei, eu vou conseguir descansar bem, né, ficar 100% e poder focar nisso e tal. Só que no fim das contas não, né, que nem eu já relatei aqui no relato da semana. Eu tava envolvido todos os dias com a noite inteira cheia, com um monte de coisa fazendo, e eu não pude ficar, né, parado, me recompondo, etc e tal. Então, sabe, eu preciso descansar, mas não consigo ter um respiro direito. E o que eu imagino, vai passar agora terça-feira, é a minha prova da Unicentro, vai dar pra descansar. Não vai, porque naquela mesma semana, acho que no dia... Mesma semana não, né? Mas na semana seguinte, no dia 23, eu tenho que entregar a avaliação de 2 artigos de um evento aqui que eu tô como avaliador. Aí depois disso, aí tem as próprias coisas aqui da universidade, né? Preparar a prova, corrigir coisa, meus orientandos daqui a pouco tá chegando na época das qualificações, então tem que ler um monte de trabalho. E sabe, tá sempre entrando uma correria em outra, e eu preciso descansar, só que não tá dando, sabe? É desesperador, tem umas horas. Mas o que eu vou fazer, né? No sistema que a gente vive, ou eu produzo, ou eu tô envolvido com isso daí, ou sei lá o que acontece, né? E tá só isso, só esse desgaste que eu espero, né, conseguir, né, ter um bom resultado na próxima semana para ser o meu momento, né, de transição para eu chegar no status de concursado. E aí ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque a vida de professor temporário tem muito mais coisa, assim, em termos de carga horária e essas proporcionalidades, né, do tempo que a gente passa em sala de aula, um monte de outras coisas assim. Então é isso, cara, é cansativo, preciso descansar, só que
talvez eu consiga descansar mesmo na troca de semestre, que eu vou ter uma semana de troca de semestre, que vai ser em outubro, né? Vamos ver o que vem pela frente, mas é só isso, só esse cansaço tendo que conciliar e usando aqui o programa como esse meu momento de às vezes elaborar um pouco e pôr para fora, talvez ajude um pouco a pensar e, né, falar, não, beleza, dei uma reclamada, dei uma descarregada aqui, agora posso voltar a tomar essa chibatada no lombo, porque, né, preciso continuar produzindo. Muito bem. Cara, eu vou te confessar que sinto algo próximo disso, né? Claro que as nossas vivências são diferentes e que no final das contas eu só tô fazendo o que é de mim, né? Não do que é do outro, digamos assim. Porque se eu não faço TCC, beleza, aí eu, sei lá, tiro zero, né? Mas não tem como você não fazer, porque no final das contas é seu trabalho e os seus alunos dependem de passar por intermédio de você, etc. Então, claro que as suas provas são voltadas para você e isso cara, é complicado, né? Porque aí vive-se nessa pós-modernidade de estar produzindo o tempo inteiro, de estar correndo e aí perde-se, né? Eu acho que a gente já teve até um comentário sobre isso, sobre o ócio criativo e tal, sobre a questão do negócio, etc. Então, tudo que eu posso dizer é onde está o prazer nisso e tenta descansar se é o que você quer. Eu quero, só não consigo. Até lá, então, o que eu quero, o que eu gostaria, o que eu consigo ainda ter algum grau de controle é pedir para que você fale sobre a sua reflexão da semana. Muito bem. Cara, eu vou falar então, como eu tinha mencionado, sobre a Amora, né, a cachorrinha do meu irmão. E basicamente o que aconteceu foi um apego, né? Por mais que a gente tenha ficado pouco tempo junto, foi basicamente o sábado e o domingo, né? Cara, é muito louco, assim. O contato que faz a gente ter. Eu levei ela pro vôlei lá e tal. Caminhamos um pouco. Quando eu vim aqui pra dormir, ela dormia na cama junto comigo, né? A gente fez meio que tudo junto, assim. Até a porta do banheiro eu deixei aberta pra ela sentar ali na frente, porque quando eu fechei ela ficou chorando e batendo as patas do lado de fora, né? Então meio que a gente foi grandes companheiros por 2 dias. E, cara, não tem como não criar esse vínculo e despertar o desejo de, pô, eu queria ter um petzinho também, né, pra chamar de meu. Só que eu acho que eu tenho muita consciência de que eu não conseguiria dar atenção suficiente pra isso, né? De que, pô, eu vou trabalhar eu saio de casa 8 horas e basicamente, né, retorno só meia-noite. Então, é muito tempo distante e longe de um animalzinho pra basicamente chegar e só dormir. Então, sei lá, eu teria contato com esse animal por 1, 2 horas por dia, nem isso, né? E isso me faz pensar que, cara, por mais que eu queira muito, não é o momento. Porque, de novo, eu tô me envolvendo com um ser vivo, né, cara? Um ser vivo que se não for pra dar atenção suficiente ou que eu acho que esse ser mereça, não faz sentido eu adotar, né? Não faz sentido eu ser um cuidador dele, enfim. E aí eu fico nesse dilema, né? De que, pô, será que em algum momento eu vou ter esse tempo disponível, né? Porque não sei se eventualmente vou acabar dando aula também, além do trabalho, se eu vou começar a pegar paciente e aí fico até mais tarde, enfim, né? Tem toda uma questão aí de que é complicado. Então, tô no dilema, refletindo sobre isso. Tá ok, e eu tenho, né, esse mesmo questionamento interno, porque eu também me pego querendo, né, um pet ali, então boa parte do que você fala são coisas que também já passaram pela minha cabeça, passaram e passam pela minha cabeça, né. Então é um negócio que, assim, a gente vê que é uma companhia, muitas vezes, só que às vezes a gente não consegue ser a companhia também que o animalzinho merece, né? Então, ele vai digamos assim, me servir, né, nesse meu momento que eu gostaria de uma companhia, né, pra eu estar junto ali no momento que eu chego em casa e tal. Tá, mas e no momento que eu não estou em casa? Ele também gostaria, né, da companhia. Então, a gente fica nesse conflito interno, né, do que fazer. Penso nisso, né, também, né, eventualmente, né, Gabi e eu indo morar juntos, a gente já pensa, né, pegar um gato e tal, porque gato, pelo menos se for apartamento, tem uma condição, uma qualidade de vida melhor pro bichinho do que às vezes cachorro, né, em apartamento já começa a ficar um pouquinho mais sei lá, mais complicado, né,
para o cachorro conseguir ter mobilidade e tal. Aí a gente já estuda esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, né, envolve a gente considerar não só para ser um capricho nosso, né, mas também pensar se a gente consegue prover da melhor maneira possível pro pet, que nem você tinha comentado. Então, né, eu me conecto bastante com a tua fala e também sei que não tem uma resposta certa. A gente sabe, às vezes, que tem até evidências científicas ali do bem que faz para a saúde mental, né? Ter um pet ali de companhia, tudo, né? Para cuidar, para ajudar, né? A ser cuidado também, muitas vezes, né? Que o pet tem talvez essa função terapêutica, né, de estar junto ali, ter esse vínculo emocional, afetivo, etc. E, sei lá, são algumas coisas que ficam passando na cabeça, a gente não tem uma resposta certa, a gente pensa, né, não só na gente, né, então isso daí que talvez seja o mais legal, né, mas talvez, né, o olhar não tão egoísta assim, que acabe, né, colocando esse monte de questionamento na nossa cabeça. Mas sei lá, é um negócio que daria pra gente ficar pensando e repensando sem ter uma resposta certa no fim das contas. É isso aí, cara. Então, vamos pra sessão mais? Mais uma indicação ou mais um feedback? Bora pra sessão mais. Eu estou checando aqui e nós não temos feedback. Acabei de checar aqui nossas redes. Então, eu já te pergunto se você tem alguma indicação aqui para os nossos amigos ouvintes. Cara, eu não tenho porque eu não consegui assistir nada, né? Eu fiquei aí só em função de estudar, fazer apresentação. Eu esqueci até de relatar outro trabalho que eu tive que fazer também. Ainda não concluí outros trabalhos, enfim. Não assisti nem vi Eu nada. tenho uma indicação, então. Eu tenho aqui que eu tô assistindo, né? Nesse tempo, especialmente, que eu tô me recuperando, tô doente. Então eu consigo, na hora do almoço, assistir uns 2, 3 episódios. Nesses outros dias que eu tava mais mal, né? Eu conseguia dar uma adiantada no meu trabalho durante a tarde. Depois, né? Deitar um pouco ali no sofá pra, né? Tentar dar uma descansadinha pra aula da noite, assistir mais, sei lá, uns 2, 3 episódios de Modern Family, um seriado clássico aí que já se encerrou, mas eu nunca tinha assistido. Agora eu tô, assim, na segunda metade da segunda temporada, então, assim, tem muita coisa pela frente e é um seriado, assim, que tem, sei lá, referências em comum se a gente for parar a pensar, assim, em termos de estilo, com The Office, né, que tem uma pegada meio mockumentary, tem uma pegada meio How I Met Your Mother, com Friends, sabe, essas coisas em seriado do cotidiano, assim, sabe, meio que falando sobre vida, né, de família, etc e tal, então é legalzinho, né, tem uma comédia, né, tem os personagens ali que a gente vai se conectando, então acho interessante, e, inclusive um dos episódios que eu assisti nessa semana falava justamente sobre isso, sobre um pet ali, né? Sobre a pessoa, não quero ter um pet, não quero ter um pet. E daí passou, acho que foi coisa disso, né? Uns 2 dias ali. E daí na hora que o pet ia embora, a pessoa, não, mas eu não queria, ele tem que ficar aqui, etc. E, sabe, gera esse vínculo. Então, de certa forma, se conecta também um pouco com as reflexões aqui de hoje. Pô, cara, adoro um How I Met Your Mother. Eu assisti a série completa e recomendo muito, apoio a sua indicação da semana aí. Muito boa, cara, muito boa. Tem... Não, peraí. Eu não recomendei How I Met Your Mother, eu recomendei Modern Family. Desculpa, Modern Family, perdão. Tá. Só... Também recomendo How I Met Your Mother, mas não, hoje foi outra coisa. Perdão. Olha, eu ia falar de novo, cara, Modern Family. Então, recomendo, assina embaixo, assistir todas as temporadas. E alguns episódios tive choro, alguns episódios tive choro de rir. Então, assim, fica a assinatura embaixo. E aí eu já vou emendar aqui os recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou sem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você
você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais ela goste tanto que aí ela para e manda um feedback pra cá, e uma vez que ela manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, valeu, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!